Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje, meus amigos, hoje é o programa número 200 do Surra de Lúpulo. Meu Deus do céu, quanto sangue, suor e lágrimas derramados até aqui. Vixe Maria. Meu Deus do céu. É, rapaz. Pra marcar esse programa redondo, e eu gosto de número redondo. Você gosta de número redondo, Nando? Adoro. Né? Pois é. Porra, quando eu fazia layout, eu era o maluco do... Não me entrega fonte quebrada. Isso. Tipo, 16,5. Não, meu irmão. Tem que ser 17, 18 ou 20. É isso, é isso. Bom, nosso papo hoje é um papo aberto com a britânica, jornalista, radialista, escritora, cervejeira e juíza de concursos pelo mundo, Melissa Cole, que estuda, escreve e fala de cerveja há muitos anos, meus amigos. Temos na banca aqui com a gente hoje, de co-host, Gabriela Lando, na sua segunda participação conosco. É ela. Que nos ajudará a comentar as respostas da Melissa para que todos tenham boa compreensão do que ela falou. Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prússia Beer e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Gabi, dá um alô pra galera relembrar a sua voz. Olá, pessoal. Não tem mais graça chegar dizendo o mote do Medo e Delírio, né? Vou ter que inventar um outro. Também não dá pra copiar o Henrique. Podia ser, né? Um Hello Loite pra ele ficar bravo, mas tudo bem. Uma próxima vez que eu voltar a essa casa, eu prometo uma nova frase, uma nova apresentação. Oi, tudo bem, pessoal? Estou aqui de novo. Dessa vez no programa ultra especial e com uma responsabilidade enorme e muito feliz. Obrigada pelo convite. Tamo aí. Bem-vinda, Gabi. Muito feliz de você estar aqui. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Juiz Malvado. Já já vocês vão entender por que isso. Ai, papai. É muito bom, inclusive. Adorei. E, Gabi, a gente costuma bater esse papo, ainda, talvez, pelo menos até aqui, a gente veio, às vezes, beber uma cerveja. Bebemos muitas águas, mas às vezes a gente bebe uma cerveja. O que você tá bebendo por aí? Como eu já passei bastante dos 30 e tá rolando meme essa semana direto no Insta, eu tô com água e com cerveja. Até a Lud fez um videozinho. Mas estou tomando uma saison da casa. Olha só! Toda cervejeira ela. Toda cervejeira. Uma saison que eu fiz com o Alessandro, presidente da Serva Gaúcha. Ganhamos uma medalhinha de prata no estadual daqui. E tá me acompanhando hoje. Perfeito. Olha ela. E você, Lud? Eu aqui sigo na minha jornada não alcoólica, surra de lupuleira. Eu tô com água. Eu tô com água mesmo. Tá bom, hidrate-se. Exato. E você, meu juiz malvado favorito, tá bebendo o quê? Eu estou bebendo uma Prússia Beer, a Brown Ale, já que o assunto é Alemanha. Olha isso, já que o assunto é Inglaterra, vamos de Prússia Beer Brown Ale. Esse microfone, filha da mãe, que é igual ao meu, isso não tá funcionando. Mas o foi perfeito. Isso não pegou? Não, isso não pegou. Mas a abertura da latinha, meus amigos, foi perfeito. O Leandro, ele fez uma configuração secreta, não quer me contar só pra ficar passando raiva, não tem problema. Eu já te contei, mas quando for aí, a próxima vez que eu for aí, eu vou configurar pra você. Tá bom. E a gente vai testar. Sim, senhor. Tá? Não vou te deixar na mão, não. Tá. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios.
Assim como fizemos nos 3 primeiros programas dessa série, as perguntas foram enviadas para a convidada, que nos respondeu em áudio em seu idioma nativo, né? Ou seja, inglês. E olha só, um senhor inglês britânico, não foi qualquer inglês não, que vocês ouvirão na íntegra aqui. Lude, eu e Gabi faremos as perguntas em português e comentaremos as respostas de forma que todos entendam o que ela respondeu. Mas além disso, a entrevista completa, transcrita em português, estará no blog do Surra de Lúpulo. Não perca nada do que foi dito. Acesse surradelúpulo.com.br. É isso aí, meus amigos. Bom, então sem mais delongas, porque vai ser um programa cumprido. Nós mandamos muitas perguntas para a Melissa e ela foi muito gentil em nos responder. Vamos na primeira pergunta. Você é uma grande especialista em harmonização. Onde a cerveja e a comida se encontram? Então, se tiver algum truque na manga que nos ajude e ajude os nossos ouvintes a entenderem melhor sobre a harmonização com cerveja, nós adoraríamos ouvir. Good afternoon, my name's Melissa Cole. I am a beer writer from the UK. I've had the great privilege to judge over in Brazil. I've got friends over there. I miss you all terribly. I hope to see you soon. I hope everybody's come out the other side of COVID without too much loss or pain. And I'm very excited to be here. And I guess Happy New Year. It's only a couple of days since January when I'm recording this. So I hope you've had a wonderful Christmas and New Year. So I really love the question of where do beer and food meet, and the answer to that really is that beer and food meet wherever you want them to. It can be a bowl of peanuts and a pint of lager. It can be a packet of crisps and a pale ale. It doesn't matter how it meets, it's what makes you happy. But if you really want to elevate your beer and food experience, I guess the easiest way that I could suggest you do that is that you start by making sure that your first principles are level of intensity with level of intensity. So by that, I mean that what sort of strength of flavour is there in your food and in your beer. So if, for example, if you just wanted to do some really simple fried fish on the beach, you know, from the little shacks on the beach, then really you don't want anything too much, but you've got a bit of smoke and you've got a bit of barbecue in there. So something like a wheat beer would be absolutely fantastic. A decently complex lager, possibly a dry hopped lager, would also work really well, especially if it's an oily fish. It'll help cut through it. But you don't have to go too complicated. You can also start elevating a little bit then from there, is that actually if you've got something like a picanha, which I know is obviously basically the Brazilian national dish, then you can start looking a little bit more into there. You've got a Maillard reaction on the outside of the meat. You get Maillard reaction in malt. So do you want something like a Vienna, or do you want an ESB, which I don't think you guys see a lot of over there in fairness. But Vienna lager, for example, is a perfect one. So you've got some Maillard in the malt, you've got some Maillard in your meat, but you've got enough carbonation to cut through the richness of the meat, and also you've got a little bit of a matching there of the intensity. And then obviously you can start ramping up. Things you do have to be careful of is bitterness. Interestingly enough, I think not enough people talk about how well IPAs can go with certain desserts. So for example, anything like a posset or a blancmange or something like that, which has got lots of fruitiness and creaminess, then actually you've got a great moment there to insert the IPA to allow that bitterness to balance out that excess sweetness, cut through some of that creaminess, but elevate that citrus level. And then you've got other things as well where you're really reaching into big flavours, big, deep, dark chocolate flavours, big things like stews and things that are really deep and they've got layers upon layers of flavour. Then you can look into more complex things. And then obviously you've got great beers that either cut through or complement things like chocolate and either a Kriek style beer or something like an imperial stout. So you just got to kind of try and find, going back to that, where do beer and food meet? Well, they kind of meet as contemporaries. They meet on every level as
things that reach the same level at the same time. There are obviously always going to be incredible moments where you get something that you never ever expected from a really soft tasting beer and a really booming food, or vice versa. But actually, do you know what? It's easier just to start with where they meet together, and then you can start experimenting. I'd also say always start with your beer as well. That's probably the best place to start, because if you know your beer, if you really, really know your beer, then I guarantee that at some point or another, your stomach will go, whoa, that would be really amazing with, and you're probably right on this particular occasion to definitely listen to your gut. E aí eu queria que a Gabi começasse comentando esse deleite que é essa pergunta. Foi lindo ouvir Melissa falando sobre o que ela faz há tanto tempo e tem tanta experiência, né? Uma coisa muito interessante que a Melissa traz, né, com toda a sua experiência em harmonização e escrita, é o básico que muitas vezes a gente esquece, ou que os profissionais da área esquecem, que é: faça a harmonização que te faça feliz, né? Então não adianta ficar só pensando na técnica se aquilo não te agrada de alguma forma, né? Tem gente que não gosta de coentro, tem gente que não gosta de vários outros ingredientes, e aí, por que vai colocar ou se forçar a experimentar só porque alguém técnico disse que aquilo seria bom, né? Claro que a experimentação sempre é interessante, mas se não tá no gosto pessoal, não adianta querer forçar alguma coisa. Então é isso, né? Não interessa se é comendo um amendoim na beira de um balcão de bar com só um pint de qualquer coisa, uma cerveja comum, ou alguma harmonização um pouco mais elaborada. Se deixa a gente feliz, o que importa. Essa é a mensagem de Melissa aqui, que eu acho que muita gente tem que ouvir atentamente isso. Ela dá, então, umas dicas, né, de harmonização pra gente, e achei muito interessante ela ter citado a picanha. Até, pra quem não conseguiu captar um pouco o áudio dela, porque realmente nessa hora, assim, o inglês britânico veio com tudo, e aí com sotaque ficou difícil, mas ela fala de picanha, de como a gente pode harmonizar a Vienna Lager, por exemplo, né, com picanha, com cervejas que têm esse maltado, com reações de Maillard, assim, muito interessante. E aí, né, aquela básica de equilibrar as intensidades de sabores. Então, eu achei muito interessante tudo isso que Melissa falou e nos deu várias dicas de harmonização. Vai, Leandro, quer fazer seus comentários aí? Pô, quero. Tem uma coisa que ela trouxe, que é bem na conclusão da resposta dela, que eu gosto bastante, que ela fala pra gente conhecer o que a gente bebe, né? Ou seja, no final das contas, ela tá falando pra gente formar aquela hora copo, pra gente conhecer o que a gente bebe, o que a gente tá bebendo, e então, naturalmente, da nossa maneira, abrir as possibilidades de harmonização. Falar, putz, isso combina com aquilo. Que tem a ver, vou lembrar aqui do nosso programa gravado com... Nossa, deu branco o nome dele, gente. Que a gente chegou a falar de criatividade, Lud. Com Zig. Tá. Com Rafael Zig. Que a gente falou de criatividade, que juntava repertório com a capacidade de misturar os elementos. Então você come, conhece os sabores do que você come, você bebe cerveja, conhece os sabores, e você começa a falar, olha, aquele pastelzinho de feira combinaria muito bem com isso aqui, sabe? E aí você começa a fazer as tuas misturas baseado na tua hora copo. E eu gosto muito de como ela trouxe assim, olha pra você, que foi isso que a Gabi falou, né? Olha pra você, não fica olhando pra regra, olha para o que você gosta. Bom, eu aqui queria trazer alguns pontos que eu acho importante. Eu, como sou uma pessoa que fala inglês para até crianças de 4 anos, eu me comunico bem com até crianças de 4 anos. A tradução para mim foi mãe, e essa tradução novamente estará no nosso blog, totalmente inteirinha lá. Ela repete a pergunta bem no final, onde a comida e a cerveja se encontram. E ela fala de uma coisa que eu achei até bonita, achei poético. Elas se encontram porque elas são contemporâneas, né? Elas se encontram no mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo ponto. Então, acho bonito isso, achei bem legal. Eu gostei muito da parte que ela fala sobre as intensidades, né? A gente pega e entende as técnicas de harmonização, e aí todas elas são, tipo, equilíbrio de forças. É a única, pra mim, que me relaciona diretamente com intensidade, que você fica pensando naquilo que equilibra. Mas, na verdade, a intensidade pode ser, isso aqui é muito intenso, alguma coisa mais leve vai poder te ajudar a equilibrar isso aqui. Aí já é o contraste. Enfim, então, eu acho que a questão da intensidade me pegou muito.
E aí, eu acho que era importante, as pessoas podem não entender, e querer ouvir o programa todo sem ir ao blog imediatamente. Então, ela fala que ela dá um exemplo, por exemplo, de um peixe assado na praia, frito na praia, um pouco defumado e tal. E aí, ela fala de uma wheat beer, Sim. né? Que é a cerveja de trigo que não é a wheat beer. Ô, Gabi, eu me perdi na tradução ou é o wheat ao invés da wheat? Eu fiquei na dúvida também, mas eu acredito que seja a wheat mesmo, né? A wheat? Porque daí tem toda a parte cítrica e condimentada, então isso casa muito bem com o peixe, né? Legal. Então, ó, gente, não é a wheat, é a wheat beer. Aí, uma outra coisa que eu achei muito legal, quando ela fala de uma lager um pouquinho mais complexa, aí ela bota uma lager dry hopped. Eu fiquei aqui para trazer o debate aqui para Gabi e pro Leandro. Será que a gente poderia falar numa India Pale Lager? Uma IPA com uma intensidade de amargor mais alta? Ou ainda, apesar de ser uma cerveja leve, uma German Pils, que tem um amargorzinho um pouquinho mais alto, que podia combinar super bem. Então, a gente aqui de cara já tem o tal do peixe frito, com 3 estilos diferentes, que vão combinar super bem. E ainda ela fala aqui que a questão do amargor mais alto vai ajudar se o peixe for mais gorduroso, né? Que vai quebrar essa gordura, ou como nos cursos de sommelier a galera adora gostar de falar, da untuosidade, né? Então eu achei muito legal. A picanha, a Gabi já falou maravilhosamente bem. Quem nunca ouviu falar na reação de Maillard tá precisando ouvir falar sobre isso, que é a crostinha que acontece em milhões de reações maravilhosas, que também acontecem no malte, na hora da transformação do malte, para ele deixar de ser um malte claro e ir se transmutando em malte caramelo, malte escuro e etc, etc, etc. E aí ela falou em Viena e SB, eu já fiquei com água na boca para fazer uma picanha em casa agora, meus amigos, né? Total. Sensacional. E aí, gente, a gente não pode deixar de falar das IPAs, minhas queridinhas do coração, que ela falou uma coisa que o Padilha falou com a gente antes do programa, sei lá, 60, 50, lá atrás. E a gente tá no 200. Ele falou, já fiz muito jantar harmonizado que eu pegava e oferecia double IPA com torta de limão. Cara, a gente, na primeira vez que a gente ouviu isso, falou, será, Brasil? E aí, quando chega ela falando isso, eu falo assim, será? Não, é sim, com certeza. Então, ela fala do amargor para rebater esse excesso de dulçor, né, e cortar um pouquinho essa cremosidade, ajuda a elevar o nível de acidez, limpar a boca para o próximo gole, para a próxima garfada, enfim. Então eu tentei aqui, gente... ainda tem mais um aqui, que ela fala da Lambic e a Imperial Stout, e isso explodiu minha cabeça. A Imperial Stout com chocolate, ok. Lambic com chocolate, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, não. Pensa numa Kriek. Tá. Né? Uma cerveja ácida de... E um chocolatinho branco, um mousse de chocolatinho. Maldosa. Gosto. Olha, vocês estão vendo? Gosto da ideia. É amor no coração. Vocês estão vendo? E olha que eu não gosto tanto de cerveja ácida assim, hein? Mas aí, de repente, combinando... mas aí dá uma quebrada. Exato. Exatamente. E outra, é uma acidez, mas é uma fruta muito intensa, né? Então, também pode abrir os olhos para cerveja. Os olhos não, as papilas gustativas para as cervejas ácidas. Quem sabe? Perfeito. Não, e o doce casa a mão com a acidez, né? Doce e acidez juntinhos funciona, gente. É torta de limão que tava falando agora. Inclusive, o programa Compadilha foi o 45. E a gente, depois que ele falou, eu testei. E recomendo. Olha só. Vale a pena torta de limão com IPA. Vale. E aí, a gente, pra encerrar, a gente volta no primeiro comentário que o Leandro trouxe, que é tipo, cara, conheça o seu estômago, conheça o seu gosto, tenha experimentações, faça isso, que você vai descobrindo as coisas que funcionam pra você. A técnica é um suporte. Primeiro que você não é um cirurgião. Você não precisa saber cortar e tal, não sei o quê. Você é um degustador, você é um sommelier. Exatamente. Você é um pentelho que acha que sabe sorver cerveja. Vá ser feliz. Só isso, né? Exatamente. É isso. Próxima pergunta, então. Pergunta número 2 para a dona Melissa Cole. Queremos ouvir você sobre a sua visão da cena cervejeira inglesa, como fica o clássico e as cervejas artesanais mais contemporâneas. Qual é a visão de Melissa neste momento e também da história das cervejas inglesas? As to where we are with the British beer scene, I mean, hey, it's both in a really good state and in turmoil at the moment. I mean,
we've been hit by a series of global and local economic factors, some of which are self-inflicted, some of which are obviously out of most people's control. But I would say that at the moment, the biggest problem we've got is we've got a government that just doesn't give a shit about small business. They're all about lining the pockets of big guys. So, and that goes for the whole of the population. It's incredibly difficult at the moment. We've sold off all of our national electricity, our rail, our water, and all the profits are going to shareholders and not back into our national grid or our national transport or anything like that. So that's really problematic. And obviously what happens then is that when things like war in the Ukraine hits, we have this huge problem that electric bills go shooting up, because actually what we're helping to do is we're helping to subsidise French electricity rates, which makes total sense, right? Anyway, all of those sort of things aside, the British beer scene is very, very vibrant in terms of both quality. A lot of the classic beers are still surviving. The classic breweries are still surviving. And obviously, we've got a huge amount of contemporary breweries here as well, some of which, I know that you get down there, some of which started here and have been bought by larger companies like ABI, who, those brands were so obviously built to sell. I can't hold it against them that they actually achieved it. So, things like Beavertown and Camden. And so, we've got lots of really interesting things going on in the UK. I think what's very interesting at the moment, and is following the trend of the US, is that hyperlocal really is where it's becoming to be at. So I don't see in the near future, in fact, I don't think it will come around again for another probably 20 odd years, because that seems to be the cycle. There's going to be this big buying up of breweries. There's going to be a couple more purchased, but really, I just don't think there will be any big ones happening. I think that there's going to be something else. I think that time is done. And I think that the behemoth of craft brewing is really, it's going to settle down much more into local tap rooms, companies that understand the value and have the insight, and they have the love for their local community. And honestly, I think that's where everybody should be focusing now. You're not going to be the next big thing. I just don't see it happening. There's going to be a few probably I would suggest that India is probably the next big market, where that may happen. But I wouldn't really hold your breath anywhere else in the world. I think India's really the last remaining market, maybe small parts of Southeast Asia, but a lot of them have already been snapped up. I think India's probably really the only last remaining one that I would say is going to be exploited. I think just generally the British craft beer scene has actually gone backwards in terms of their commitment to change an awful lot. The Rat Magnet Me Too moment that we had seems to have stopped as having as much of an impact. Since really economic, pandemic and economic crisis has hit, people have pulled in, they've gone back to, let's do a collaboration with another lads brewery, and it's just a little disappointing to say the least. It's still very white, male, pale and stale here, unfortunately. There's not as much of an outreach to ensuring that people from different backgrounds are opened up, and I don't know what more I can do to try and shout about it, but I'll keep doing it. And there's loads of other people doing it now as well. So it's nice having gone from being the first woman in the UK beer writing community full time to, well, I should have said fraternity there really, to not being in any way, shape or form alone, having people raising their voices. It means that I can take a little step back and focus on myself a little bit more, which is a bit weird. Quer começar, você, Leandro, que você é o pai da cerveja inglesa nesse podcast? Então vamos. Cara, a primeira parte que me chamou a atenção é que a Europa é um Brasil, né? O que acontece lá no extremo leste afeta o extremo oeste. Então a guerra na Ucrânia dá chabu no preço da luz da Inglaterra. E aí também é um pouco do Brasil por causa dessa coisa do papel do governo. E ela traz isso, assim, dos erros cometidos, dos problemas causados por eles. Talvez ela esteja falando de Brexit. Talvez. Nunca saberemos porque ela não fala, né? Ela não chega a dizer. Mas eu interpretei que talvez ela esteja falando de Brexit.
e alguns problemas de importação e exportação depois de ter saído da União Europeia ali, né? E, os problemas internos e os problemas externos afetando nesse mercado ali das cervejas, né? E quanto o governo está dedicado pouco para o pequeno empreendedor. Gente, é um Brasil. É um Brasil. O pequeno empreendedor vai se virando, vai se lidando com os desafios e fazendo. E aí ela traz um pouco a visão dela de solução, que eu achei muito apropriada para o nosso mercado, que é, olha só, né, como é que o mundo dá volta? Imitar o mercado americano, focando mais do bebê local, dos produtores locais, né? Esquecer o alcance massivo e focar mesmo no alcance local, sabe? E manter ali. E, por fim, também é um pedaço de Brasil, talvez seja um pedaço de mundo, eu não conheço as cervejas do mundo, né, os mercados do mundo para dizer, que ainda é um mercado muito exclusivo, não do termo bom, né? Ainda é um mercado formado por homens brancos, héteros, cis, que fazem negócios com homens brancos, héteros, cis, e que precisam abrir mais esse mercado, tal, entender mais ali a comunidade local. Esses foram os pontos que me chamaram bastante a atenção, que ela me falou, como eu vi paralelo com o nosso país. E você, Lud? Então, eu acho que tem super paralelo. Teve uma anotação que eu fiz aqui que fala sobre privatizações. Porra, ela fala sobre privatizações, verdade. Né? Quando ela fala sobre privatizações, aí falando, a nossa produção de energia nacional, ferrovia, água, e agora todos esses recursos vão para os acionistas e não de volta para as empresas estatais que poderiam reinvestir de alguma maneira para a população. E aí qualquer semelhança com São Paulo, que é a maior capital do nosso país, não é mera coincidência, né? Todos os fatores que o Leandro trouxe, né, as questões externas que impactam diretamente, né, a guerra na Ucrânia, agora em Israel, e todas as instabilidades políticas que o Reino Unido sofreu nos últimos anos com a história do Brexit, estão estampadas, eu acredito, em todo o mercado britânico. Eu estive na Inglaterra no ano passado e a gente nota uma dificuldade tremenda deles eles recompletarem os quadros dos imigrantes que foram mandados embora porque a Inglaterra não está mais no Brexit. Ou seja, muita gente o britânico não quer fazer esse serviço. Ao mesmo tempo, eles não querem mais que essas pessoas estejam lá, entre aspas, roubando os empregos deles. Então, é uma maluquice. Empregos que eles não querem. Exato. A outra coisa que pulou em cima de mim foi, e isso eu acho que era um assunto que a gente precisava debater um pouquinho mais, empreendimentos que foram feitos para serem vendidos. Uhum. Eu monto uma cervejaria com foco em crescer muito, crescer rapidamente, para que eu seja comprado por uma grande corporação. E aí ela cita aqui o exemplo da Beaver, eu não sei se eu falei corretamente o nome, tem uma outra que eu esqueci o nome. É a Beavertown e a Camden Town, que é de Camden, né? Do bairro de Camden. Então, assim, isso é muito louco, assim. Se a gente for parar pra pensar, a gente talvez tenha aqui algumas cervejarias que foram criadas para serem compradas e foram compradas, né? E eu acho que isso é um retrato, ao mesmo tempo que a gente tem um monte de cervejaria que não foi criada para ser comprada e aí tá aí ou fazendo sucesso ou amargando, né? Ela também fala uma outra coisa que eu acho muito importante, que ela não vê nos próximos 20 anos, meus amigos. Vamos marcar um encontro daqui em 2044? Num boteco com a Melissa. Exato, que ela fala assim, não vai mais acontecer essa compra massiva de cervejaria, isso já aconteceu, isso foi um movimento que aconteceu, isso não vai acontecer, não nos próximos 20 anos, então acho que é muito legal. A questão do hiperlocal, essa palavra eu amei demais, hiperlocal. Aham. E aí, quando ela fala em balcões cada vez mais locais, em uma relação afetuosa com a comunidade. E ela diz categoricamente que não tem como alguém bombar massivamente nesse momento. Ou seja, não acho que você vai rachar o bico de vender cerveja. Aí eu queria parar meus comentários por aqui, porque eu queria trazer a Gabi para esse papo, que ela pode ter um monte de coisa para acrescentar daqui, que ainda tem essa parte que o Leandro trouxe dos homens querendo fazer negócios apenas com os iguais. Mas eu vou deixar a Gabi trazer assuntos loucos. Eu achei muito interessante dela ter falado isso sobre os ciclos, né? Isso dos 20 anos, de como acaba se repetindo, e a gente vê isso em economia, em política, em vários setores da vida humana e também, obviamente, da cerveja, né? E que ela não falou abertamente, mas a gente está vendo uma diminuição de consumo de bebida alcoólica como um todo, apesar de em alguns momentos a cerveja aparece como a número 1 em alguns lugares, ou aumentando o consumo, mas logo na sequência baixa. E ela fala que ela acha que a Índia e aí o Sudeste Asiático ainda pode ser um mercado a ser explorado
porque não chegou o boom do artesanal como já chegou aqui há 15 anos, né? No máximo 20 anos atrás. Então, é um mercado ainda a ser explorado, quem sabe explorando-se lá, né, o pessoal de lá trazendo novidades, agregando sua cultura, suas frutas, a sua culinária para dentro da cerveja. Talvez isso também nos estimule a crescer novamente e a experimentar mais coisas, e aí sim recomeça o ciclo. Isso eu achei muito interessante. E aí a frase mais triste de ouvir dela, né, que ela diz que é decepcionante para dizer o mínimo, né? Disappointment at the most, de ver novamente essa queda de alguns assuntos a serem tratados. Aí depois na próxima pergunta a gente vai falar mais sobre isso. E, de novo, essas colaborações apenas envolvendo homem e homem, né? Os seus iguais, homens brancos, cis, hétero, e deixando a diversidade de lado por questões econômicas, pandêmicas e também de ascensão de um pensamento retrógrado num mundo como um todo, né? Então, ela fala que ela foi uma das primeiras a trazer esse assunto e foi muito importante uns anos atrás. Ela, a Brienne da Red Magnet também, ela cita mais pra frente, e nessa questão também de trazer os problemas que isso causa, né, dessa colaboração e dessa união apenas entre homens num meio que precisa de diversidade, que precisa de criatividade, que precisa de ideias e como isso prejudica o setor como um todo, né? Sim. Em vez de se abrir e de fazer com que as pessoas todas sejam incluídas e tragam as suas visões, acabam se fechando. E aí, quem sabe isso também não seja um dos fatores para estar no momento de queda desse ciclo de 20 anos, como ela coloca. Eu ia gostar, só complementar aqui, que ela, em outras entrevistas que eu ouvi dela, em podcast, etc., ela falando que ela teve que dar um passinho atrás, e ela cita isso aqui, até para cuidar um pouco da saúde mental dela. Porque ela estava no nível de raiva, de tristeza, de embate com esse assunto, que estava deixando ela muito aflita e etc. Então ela fica feliz que tenham mais mulheres, mais pessoas falando desse tema, tentando trazer esse tema para a luz, à tona, para que ela possa dar um passinho atrás, porque é preciso que você vá substituindo as lideranças e dividindo essa sacola pesada que ia falar sobre isso, né? Então, traz essa mensagem de nos mantermos unidas, né? Homens e mulheres juntas, a gente precisa de aliados também nessa batalha, né? E acho que era isso, meus amigos. Perfeito. Vamos dar continuidade aqui e aí vamos falar com a Melissa agora sobre concursos. A Melissa, juíza de concursos ao redor do mundo. Não é um ou outro concurso, é em todo o globo. Você nota muitas diferenças entre os mesmos estilos sendo produzidos em países diferentes? Tem alguma memória para dividir conosco sobre a sua experiência julgando cervejas no Brasil? Beer judging around the world is literally my favourite thing. It involves travel, it involves beer people, it involves learning about new breweries, new countries, new scenes. It's just incredible, and it's only just really sort of striking up for me again because being self-employed, I have to self-fund an awful lot of stuff, and it really is quite incredible to see that there are countries that will create their own styles and in a modern and contemporary way, which is fantastic. So obviously in Brazil it's your Catarina Sour. I think that there is always going to be a difference in the same styles being produced in different countries just by the pure need to sell to your local market. And that is not always necessarily, from a purist's point of view, a perfect way to judge beer. So I think that I find it very difficult to judge with people who will not have any flexibility about style guidelines or allowances for judging in areas where, for example, one of the biggest things that I have to get over in Brazil is oxidation because of just the pure heat that the beer has to deal with. It is a clear, almost like there's
so much beer that crosses the table that's very slightly cooked. But also often the beer that you're drinking at the judging table is A, only a couple of little sips, B, it is inevitably quite flat, C, it's generally not as cold, which is good for tasting off flavours, but also amplifies them. And I think one of the big things that I'm noticing at the moment with a lot of people within the beer judging community that I'd really like to just address right now for anybody who does judge who's listening is that we're becoming miserable. And that's really got to stop. People are coming to the judging table with an incredibly negative attitude. And that is problematic for me. That is really, really problematic for me because people are coming to the table with the attitude of, oh, God, I've got to judge these fruit beers. Oh my God, it's hazy IPAs. Do you know what? They are one of the most successful styles that's come out in years. There wouldn't be beer competitions or beer entries without styles like this. So suck it up, Buttercup. Put your ego aside. Do you know what I don't? I don't like Rauch beers. There, I've said it. It's out in the wild. Can I judge them? Yes. Do I judge them? Yes. Do I put my personal feelings aside? Yes. There's a lot of ego that's turning up at judging tables recently, and it really needs to stop. Without the breweries, without awards, without medals, without vibrancy, without excitement, what the hell are we doing there? What role are we possibly playing? It's important what we do for breweries. It's important to write really good feedback. I don't want to have to keep on as a table captain saying to somebody like I'm a school teacher, you've not written any feedback there. If it is just riddled with diacetyl, then tell them it's riddled with diacetyl, because frankly, somebody who's running professional brewery, who's entering a beer competition, should know where diacetyl is coming from. If not, it is so easy to pick up a book and find out now. But if you literally just can't, if all you can be bothered to write is shit, then get out of here. You shouldn't be here. I think that's one of the really big important things to say. That said, my judging experience in Brazil has been excellent. I think there's some incredibly well-run competitions. I really want to get to Amanda's competition, which I haven't managed to do yet, just financially. It's just been impossible. And I just think that, it's just really great that there is such a fantastic, vibrant, and particularly over the whole of South America, really important and vibrant competition culture. And I hope that sort of little rant about positivity is listened to by a few people. I mean, don't get me wrong, if a beer is dreadful, and there is a lot of bad beer being commercially produced, and I am quite tired of having to gently tell people in tap rooms, no, that really isn't how it should taste. I know the brewer might have said that to you, but really they just don't know what it either tastes like, or they might have a blind spot for it. And that's one of the really big things that I see sometimes. People in breweries need to do tasting panels, because you might not all actually have perfect palates, believe it or not. I know, probably a room full of blokes, they're probably not happy being told that, but have you ever actually done your off-flavour panel testing? Because you'd be surprised how many of you might be absolutely blind to something. Anyway, just say once again, I love coming to Brazil to judge, it's amazing. Lud, por favor, comente. Em 5 linhas. Comente, defenda. Ela fala da paixão que é julgar, que ela adora fazer isso, que envolve coisas que ela ama muito fazer, né? Viajar, conhecer os cervejeiros, aprender sobre novas cervejarias, novos países, etc. Ela acha isso sensacional. Mas ela traz o dilema do jurado, que é ter que bancar tudo ou quase tudo que se refere a essa experiência. E aí, enfim, ficou um pouco inviável, sobretudo depois das questões da pandemia. Ela fala que ela é uma pessoa autônoma, né? Então que a manutenção desses custos de viagem foi ficando um pouco difícil. E aí, ela acha que é comum os países irem criando, né, de forma muito contemporânea, moderna, não é invenção, mas é a adaptação de estilos que vão dar luz a outros, a novos estilos, mas que tem uma característica daquele lugar. E ela cita a nossa Catarina Sauer. Quem ainda falar que Catarina Sauer não é estilo, pelo amor de Deus, que tão 2018 isso. Vamos parar com essa síndrome de vira-lata, né? Né, pô, pelo amor de Deus. E aí ela fala um negócio muito legal sobre a questão da malvadeza no julgamento, que eu vou deixar o juiz malvado que fez a pergunta comentar, que é pra ele não morrer do coração, meu amigo. Você tá querendo falar sobre isso? Fale aí, fale. Cara, como eu achei interessante ela falar isso, né? E ela falar o quanto o ego está sendo posto à mesa na hora dos julgamentos e tudo mais, porque
assim, para julgar, gente, não é uma situação leviana. Você é responsável por aquilo que você está fazendo, pelo feedback. E eu estou falando o que ela fala, de entregar um bom feedback. As pessoas que enviaram as cervejas, os mestres cervejeiros, as cervejarias, que enviaram as cervejas, querem ouvir um bom feedback. E um bom feedback não é crueldade. Não é sobre o ego de quem está julgando. É sobre ser construtivo. Inclusive, a gente tem que fazer uma camiseta, dona Lud, que é seja construtivo ou cale-se, baseada em Melissa, sabe? Cara, assim, na boa, opinião guarda, leva, sabe? Agora, crítica construtiva, pensando mesmo na melhoria, é o que se há de necessário hoje. E tem muito esse cuidado, porque a partir do momento em que as pessoas, entre aspas, assumem essa responsabilidade, pode ser confundida com um ganho de poder. Eu posso dizer o que é bom e o que é ruim. E aí a vaidade, meu amigo. Como diria... Meu cérebro hoje foi pro saco. Como diria o advogado do diabo, o Al Pacino, vaidade, meu pecado favorito, sabe? Cara, a vaidade, ela assume o controle e as pessoas vão perdendo o tom e isso vai minando o propósito de um concurso. A partir do momento que o ego dos juízes está em primeiro lugar, vai minando o propósito dos concursos. Gabi, você que é juíza, fala pra gente. Esse é um assunto que dá uns 2 ou 3 programas, né? A gente discute sobre isso em grupos, né? Tanto no grupo do Surra, grupo do Braçagem Forte, sempre tem alguém comentando as súmulas que recebeu ou o concurso que jogou. E é muito complicado. Primeiro, essa parte de ter que bancar, né? São pessoas ultra gabaritadas. Olha ali, estamos falando de Melissa Cole. Né? E isso é um exemplo entre vários que vêm aqui para o Brasil também. Aí a pessoa tem que bancar ou a viagem, às vezes a organização consegue bancar um hotel, alimentação, mas não é um trabalho não remunerado, é sempre voluntário. E as pessoas têm que entender que se é voluntário, é para fazer bem feito, não mal feito, não com a maldade como ela está falando, né? Não ir buscar defeito. Isso, os guias de estudo do BJCP sempre nos mostram, né? Não adianta você ficar falando só de defeitos, você tem que exaltar as qualidades daquilo. E isso, claro, o BJCP é um guia para a cerveja caseira, mas também se aplica na profissional. Exato. Entre o profissional e o caseiro, na questão do feedback, mas por que eu vou só falar mal? Sim. Por falar mal. Né? Então, eu achei muito interessante isso que ela traz, né? A gente não precisa sair falando sempre só o ruim. Na verdade, a gente nunca deveria fazer isso. Mas aí depende também do concurso. Às vezes tem muita amostra, não dá para dar um feedback muito completo. Tem que, né, fazer muita amostra em pouco tempo. Tem diminuído o número de juízes exatamente por questões econômicas. É difícil se locomover de um país para outro ou de uma região do Brasil para outra. Então, acaba limitando o número de juízes. Isso aumenta a carga dos juízes que estão presentes. E aí diretamente influencia na questão do tamanho do feedback, né? Às vezes não é o ideal, não é o que a pessoa gostaria, é o que deu para fazer. Então tem que ter um pouquinho dos dois lados. O juiz não pode botar o ego, não pode botar suas questões pessoais, e ela também fala disso, né? Que ela já deixou claro que ela não gosta de house beer, por exemplo. Oi, Henrique, tudo bem? Mas ela não pode julgar como odiando aquilo. Só é ruim porque eu não gosto. Não é, né? A questão é técnica. Então, isso tem que ser muito bem claro. E aí, o juiz tem que ser assim, tem que entender essas questões, mas também quem manda a amostra tem que entender que também tem todo esse outro lado. De juiz cansado no final do dia, que não tá mais rendendo tanto porque o concurso forçou, que a pessoa tá ali tentando fazer seu melhor, né? Vamos botar todo mundo, a maioria das pessoas como tentando fazer seu melhor e não conseguindo. Então, é um equilíbrio complicado e, de novo, dá para falar por horas e horas, mas não vem ao caso a gente aprofundar tanto aqui. Mas, sim, essa parte do ego e das questões pessoais me deixou muito feliz de ter escutado ela falando. Eu aqui queria trazer algumas questões. Primeiro, quando você chegou e citou essa passagem que ela fala aqui, eu vou julgar House Beer independente de não gostar dela e eu vou julgar tecnicamente. Sim. Até porque ela é uma juíza renomada e não uma avaliadora de intérprete, meus amigos. Bebe uma cerveja ácida e fala, não gostei porque é muito ácida. O quê?
Muito boa, nota 2. Exato. É por isso que a gente precisa ter isso em mente, que acho que o juiz, o jurado, a jurada, ela precisa ser melhor cuidado pelo mercado de uma maneira geral. Eu entendo que as organizações às vezes não conseguem cobrir todos os custos, mas não teria tanto concurso de cerveja no Brasil e no mundo se essa porra não desse dinheiro. Eu fico aqui sempre com essa provocação. A primeira coisa. A segunda coisa que eu achei muito boa é uma coisa que eu já ouvi muito no grupo do Surra, já vi no grupo do Braçagem, que é a calibração do teste de off-flavor, né, cara? Faça a manutenção da profissão de juiz é constante. Não adianta você fazer o BJCP lá, você fez o sommelier, aí fez a prova do BJCP, passou. Aí nunca mais fez um teste de off-flavor. Você tem que calibrar, eu imagino que isso seja, tipo, sei lá, calibrar o pneu, entendeu? Sim, Senão, sim. porra, teu pneu não tá bom pra correr na estrada boa, tá ruim pra ir pro lugar de buraco, enfim, tem que calibrar, teste de off-flavor e tal. E eu acho que, enfim, eu acho que a questão do feedback é um ponto muito importante, que ela dá o exemplo aqui, tipo, ó, a gente tá entendendo que a cerveja tá cheia de diacetil. Você tem que dizer, ó, tá cheia de diacetil, não tinha que ter isso aqui. Pode ser uma questão da produção que vai ajudar o cervejeiro a falar, cara, peraí, já que apareceu isso, eu vou mudar isso, aquilo, assim, assado. E então eu achei isso muito importante. Ela fala que ela gostaria de voltar ao evento da Amanda, o que traz um highlight de uma pessoa que está, de fato, fazendo um trabalho importante, profissional, em relação a concurso no Brasil. Ela fala que ela fica feliz com a cena de concursos e competições, não apenas no Brasil, mas na América Latina, o que também é muito legal, que vai trazendo cada vez mais a melhoria da cena como um todo. Uhum. Cara, ela entrega tudo em todas as respostas, meus amigos. Nossa, para complementar o que a Lud estava falando de juízes se calibrarem, também é uma questão econômica e técnica por trás disso, porque tem empresas diferentes que fazem kits de off-flavor, tem empresas que fazem kits horríveis, e aí se todo mundo se calibra por um kit mal feito, não vai adiantar de nada. Então, né, às vezes a gente depende da importação de kits bons de fora. Isso é um custo gigantesco. A atualização de qualquer outro tipo de curso sempre é um gasto. E isso fica sempre a cargo de quem? Do juiz, da juíza. E aí, de novo, entra na questão. A pessoa tem que estudar por conta, se atualizar por conta, e julgar por conta, e assim vai indo. E sendo que é um trabalho que deveria ter, pelo menos, um pouquinho mais de cuidado. Bom, eu só queria também emendar com o que você falou também sobre a calibração. Eu tô com uma piada muito forte, Gabi, que é... Mas não é pro flavor ser ruim. Alguém faz assim, nossa, esse flavor ficou delicioso, ficou ótimo. Ninguém faz. Tem. Ué, dependendo do estilo. Olha só que cheirinho de ovo maravilhoso. Bom, mas dependendo do estilo não é off, é on. É. E aí que vem o que eu queria trazer da Melissa aqui, que ela fala sobre as pessoas terem flexibilidade com os estilos, né? Então, entender um pouco ali o local que você está atuando. Então, ela fala-se do Brasil, quando ela veio julgar e quando ela participa aqui no Brasil, que ela teve que lidar com oxidação por causa do nosso calor. Então, ela sabia que ela tem que lidar com cervejas mais oxidadas. Ponto. Ela lida com isso. E você, como juiz, você tem que estar preparado a isso. Não lê o BJCP e falar, vou seguir by the book, arrisca. Isso aqui tem que ser impecável, né? Ela traz um pouco de você ter esse jogo de cintura. Perfeito. Bom, partindo para a quarta pergunta que a gente fez para ela, e a gente começa a tocar aqui no assunto sensível, então já fica aqui o aviso para você, se você tem alguma questão, a gente vai falar sobre assédio e denúncias de abuso moral, sexismo, etc. Se você quiser, você pule a partir daqui, tá bom? Ela é uma voz muito importante no que diz respeito às denúncias sobre os casos de abuso, assédio, sexismo, como eu falei. Aí a gente pede, você poderia nos contar um pouco do que aconteceu em relação a BrewDog e se algo mudou realmente por lá desde então? Ela respondeu essa e a próxima pergunta quase que conjuntamente. Então a gente vai tentar dividir aqui os temas para que vocês possam entender, mas vai estar tudo sinalizado lá no nosso site. I think the issue with the slow change in reports of abuse, harassment and sexism is that when Brienne, Rat Magnet, started talking about it in the US and then people started talking about it in the UK, it felt like there was a moment where there was strength in numbers, there was safety in numbers. And now
again, when economic crises hit, when people need their jobs, this is where abuse, harassment and sexism really thrive, because it's an environment of fear. And my concern is that there are still far too many instances of people talking to me about toxic environments that they're trapped in because they can't do anything about it. And that's a real problem. My main suggestion is that if you can, join a union. Just join a union, unionise. It is incredibly important to have strength in numbers. I cannot stress this enough. Join a union if you can. Also, create groups. Create WhatsApp groups. Create like meeting up groups, create a world where you can talk, where you can warn, where you can discuss, where you can say, hey, I have this problem. Has anybody else been through this? You're probably already doing it because God knows, I know everybody in Brazil loves a WhatsApp. But all joking aside, it is incredibly important, particularly if you are marginalised in society, and particularly if you are marginalised in the brewing world, which, let's face it, women and people of colour are. Make sure that you've got your people. Make sure that you build your tribe, because that is the best way that you can become stronger and eventually create a critical mass of people who will eventually get to positions where they can affect change. It's also the more we talk about these stories, the more people's eyes are opened. Friends of mine sometimes have approached me in years past, saying, were you kind of like exaggerating for effect or something like that when you were talking about what happened to you? I was like, no, actually, if anything, I was downplaying it, because it's just really difficult to talk about. It's not easy to talk about somebody who screams in your face because you think that having a pair of tits on a pump clip isn't really particularly acceptable in any way, shape or form, or that you've been shoved and pushed and spat out at beer festivals by a bunch of blokes because somebody that you called out lost their job because what they thought was okay was to walk up to me at a beer festival and grab my crutch. I mean, that's not stuff you really want to relive, but you tell it because you don't want it to happen again. So the fact that people who are allies in the most positive sense of the term, you sometimes realise are actually allies in the loosest sense of the term, because they don't really pay attention to what's happening around them and what's happening to people who they say are important to them. So it's really, really incredibly important not just to tell stories publicly, but to keep talking about them privately as well. Because you'd be amazed at how many people who are privileged don't know that this is what people who don't have societal privilege face on an all too regular basis. And as for obviously the most high-profile case in the UK with Brewdog, well, listen, do I think anything's really changed? There's been meaningful change? I'm not in the business, but probably not. What I thought was really important is that when I took part in both the documentary, The Truth About Brewdog, and also the podcast, The Good Shit Brewdog, which hopefully you should be able to either see and also probably get some subtitles online, is that I thought it was really important because they've been held up as such a darling of the craft beer world. I think it's really important that people saw exactly how it was that they got there and some of the tactics that they used to do so. I mean, not specifically talking about Brewdog, but I think it's really important to know that it's unlikely that anything is going to change on a tactical or strategic manner, which can often be about not being the best to your staff. When a private equity company is involved, when you have millions upon millions of pounds of interest repayments to face, let alone anything else. So I think it's really important when people are looking to grow businesses that do you really want to be the biggest business you can be, or do you want to be the best business that you can be? Because it's very, very rare that institutional investment getting involved is actually going to produce the best business that you can be. You want to be big, you want to sell, you want to earn your millions, you want to buy an island, you want to buy a boat. Well then, hey, great, but you've got to be really aware how many bodies you're going to walk over to get that. So just a word of warning on that one.
ela comenta, né, não sei se todo mundo ficou sabendo, de um famoso caso, infelizmente, famoso caso da BrewDog. Ela já falou sobre isso em várias situações. Primeiro, num documentário, The Truth About BrewDog, que foi produzido pela BBC. Ele tá no YouTube, você pode assistir gratuitamente, só não tá legendado, infelizmente. E ela também falou sobre isso no podcast The Good Shit BrewDog. Então, fala largamente sobre todo esse escândalo, sobre até quase um sistema de pirâmide que a BrewDog faz quando ela abre aquelas rodadas de investimento e que dão benefícios aos investidores e tal, e etc. E aí, pra mim, assim, esse assunto é tão pegajoso, porque a BrewDog ela foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, que apesar da gente saber a cara de quem são os donos, já despersonificou de um jeito que essas pessoas, esses donos, eles viraram só os rebeldes, né? As pessoas contra a cultura, do tipo, pô, você vai ficar bebendo Heineken, AB InBev, e aí o cara tem a ação da Heineken, velho. O cara não tem pouca ação da Heineken, não, ele tem muita ação da Heineken. Então, ou seja, ele ganhou dinheiro com você e comprou a ação da Heineken, não comprou a ação da empresa dele. Então, assim, foram casos muito absurdos de ambientes muito tóxicos, não necessariamente de assédio sexual, mas principalmente de ambiente tóxico. E aí ela fala muito, eu não sei se especificamente nesse parágrafo, mas em algum momento aqui que eu li, ela fala sobre que o ambiente atual econômico não está propício para que as pessoas continuem falando sobre isso. Mas, enfim, eu vou deixar esse assunto pra gente comentar um pouquinho mais adiante. Gabi, o que você quer falar sobre esse tema BrewDog especificamente? Eles viraram uma caricatura de si próprios, né? Total. Toda essa questão da rebeldia, Tonic IPA, poxa, como ela foi porta de entrada para muita gente, né? Quando veio para o Brasil, o BrewDog, nossa, foi um dos ícones, né? De vários estilos e acabou virando isso. É triste. É muito triste como a ganância humana vai levando a comportamentos desprezíveis como esses que tem o documentário, que tem o podcast, que a Melissa fala. Não é especificamente não acontece só especificamente com o BrewDog. Infelizmente. Né? Temos outras marcas na Europa que também cresceram. E às vezes nem acontecia dentro da Europa, mas quando abriam seus bares em outras regiões do mundo, se perdia o controle e aí acabava virando também essas situações de muito abuso, né? Abuso moral, exploração real de trabalho, né, para não pagar os funcionários e assim por diante. Então, é uma pena, virou real uma caricatura, essa coisa de contracultura já deixou de existir há muito tempo. Uhum. Leandro? Cara, assim, esse tema, quando a gente fala de assédio e abuso em ambiente profissional, é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu penso muito que a Melissa fala, as últimas frases da Melissa, quando ela entrega, né? Que ela fala assim, pô, você quer ser a maior empresa que pode ou a melhor empresa que pode? Porque é muito raro que investimento industrial massivo faça o melhor produto. Você quer ser grande? Quer vender? Quer ganhar milhões? Comprar uma ilha, um barco? Bem, então, você deve saber sobre quantos corpos você pretende passar. Apenas um aviso, né? Apenas uma palavra de aviso que ela entrega no final. Isso envolve muito sobre o quanto a gente está movido ao resultado financeiro, sabe? As empresas e as pessoas, porque a empresa é uma ficção, como diria Yuval Harari, empresa é uma ficção, tá? Sinto muito em lhe dizer, mas ela de fato ela não existe. Ela está na cabeça das pessoas, mas ela não é concreta. As empresas e tudo mais, e as pessoas que estão ali dentro, quando elas começam a ser medidas por resultados financeiros e resultados comerciais, doa quem doer, motiva-se toda essa roda de os fins justificam os meios. E aonde cria-se esses ambientes extremamente permissivos, entre aspas, porque não é permissivo, as pessoas saem doentes disso, a assédio e abuso, né? Então esse ponto que ela traz no final me fez muito pensar sobre isso, falar, cara, de fato a gente está falando de como as empresas administram, se é para o paladar das pessoas ou se é para a conta bancária, se é para a experiência de beber cerveja ou se é para a conta bancária, ou se é para comprar um barco. E olha só, eu conheço muitas pessoas que compraram um barco, todas elas venderam. E falaram que foram 2 felicidades na vida, comprar e vender. Tá? Então, cuidado com o desejo. Outra coisa que ela comenta aqui, no início da resposta dela, é que ela não está inserida, né, no mercado dessa forma, mas era a questão se ela tinha visto alguma mudança
após tudo isso acontecer. Uhum. E como ela não tá dentro, assim, do mercado, e principalmente dentro da BrewDog, ela achava que não, que provavelmente não. E aí eu acho que a gente já emenda com o resto da pergunta, que ela fala bastante sobre isso, sobre ainda abusos, né, e também envolvendo muito sexismo. Sabemos que a mulher ainda precisa batalhar muito pelo seu lugar, seu espaço nesse meio. Eu vi de tudo que a Melissa vem relatando há muito tempo. E aí a pergunta para ela é, você vê que atualmente existe um vento de mudança em relação ao papel da mulher no mundo da cerveja ou continuamos repetindo os mesmos erros? E aí, Lud? Aí, meus amigos, é pedrada pra tudo que é lado. Não sobra nada. Ela reporta que ela fica um pouco triste com o esvaziamento de alguns movimentos, como a Gabi já tinha citado antes, que é a Red Magnet. Ih, não sei falar, gente. Gabi, me ajuda aí. Magnet, tá certo? Pronto, exato. A Brienne, ela é uma americana que começou basicamente o movimento Me Too, Uhum. que foi aquela onda das mulheres falarem sobre os abusos que estavam sofrendo, né? Não só sexual, mas Uhum. todos os tipos de abuso. Uhum. E aí ela começou a fazer essas denúncias do meio cervejeiro. Então é um Me Too cervejeiro. Ainda tem todos os relatos que ela foi publicando no Instagram, então é só procurar Rat, de rato, Uhum. Magnet, de magnético, e que tem nos destaques, assim, várias frases bem, bem tristes, né, para quem tem estômago, ou para quem ainda não entendeu o quanto mulher sofre nesse meio, mulher e minorias, né? Sim. Mas falando especificamente do movimento Me Too e aí de mulheres, o quanto se sofreu. E quanto parecia que estava mudando, Uhum. deu um sopro, e aí que vem a questão que é triste a constatação, e ela, na Melissa, fala de como a questão econômica gerou esse retrocesso nesse assunto, né? Uhum. De como as pessoas, por causa do dinheiro, precisam, entre aspas, se submeter a condições degradantes e outros tipos de abusos em função de manter seu emprego ou de ter dinheiro para colocar comida em casa, né? Ela cita, como você bem falou aí, o ambiente de medo, né? Dessa instabilidade econômica que faz com que as pessoas se retraiam e que topem qualquer coisa. Aí ela fala que o importante é a gente tentar se manter unido junto com pessoas que queiram ser aliados e aliadas nessa luta, independente de sofrerem diretamente algum dano, né? Então ela fala de sindicato, para quem está falando de trabalho de fábrica especificamente, mas também fala de grupos de WhatsApp, onde você pudesse dividir as suas questões e ajudar, fazer com que você carregasse esse fardo que é tão pesado, né? Ao mesmo tempo, ela acha que é importante seguir falando sobre esses temas, porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas abrem os olhos para isso. Por isso que é educativo, isso que a Gabi falou, de vai lá no Instagram do Red Magnet e veja os stories, veja os destaques, para você tentar se colocar no lugar dessas pessoas. Alguma coisa de empatia. É uma palavra que ficou batida, mas é alguma coisa de empatia com isso para você poder falar, peraí, será? Entendeu? Então, eu acho que um pouco disso é importante e a exposição das situações, né, para que a gente tente que elas não aconteçam novamente. Foi bastante ilustrativo aqui no Brasil o que aconteceu. Eu até hoje recebo sugestão de pauta tentando que eu convite alguma daquelas pessoas que tiveram naquele grupo. Cara, pode ser a única pessoa que vai falar sobre esse tema no mundo. Não vou chamar. Sou rancorosa? Sou. Não tem que chamar. Eu sou do teu time. Não tem que chamar. Não se desculpou, não de forma convincente, sabe? Não precisa. Então, me vieram com essa justificativa que um fulano se desculpou. Eu falei, não existe desculpa pra crime. Desde que inventaram desculpa pro branco, racismo deixou de ser crime. Não existe desculpa. Crime é cadeia. Desculpa. Eu não cometi nenhum crime, posso pedir desculpa. Leandro, por favor. Não, eu nem tenho muito o que comentar, vocês já comentaram tudo muito bem, falou sobre a união necessária ali por grupo de WhatsApp. Só uma pequena visão, sindicalismo funciona também na área de serviço, tá? Então não só na área da indústria. Então, brigadas, não entenda o sindicato como aquela taxa que tá ali te cobrando de forma que você tem que pagar e não ganha nada em troca. Cobre que você ganhe algo em troca, que você ganhe suporte e apoio, né? Eu trabalhei pelo sindicato de jornalista e radialista durante um tempo e vi alguns apoios sendo feitos e outros sendo completamente ignorados, mas alguma coisa já acontecia.
Entenda isso, porque aqui no Brasil a gente tem muito essa ideia, né, de que o sindicato, ele não é algo que está 100% disponível para o apoio, que ele não é para apoiar, só para arrecadar dinheiro. Pensa nisso não, pensa em algo que está aí para apoiar a carreira e cobre que seja dessa maneira, né? Então nem tem muito que entregar. Além disso, que vocês já comentaram, que esse ambiente de medo vem muito pela falta de emprego, pela crise econômica. E que nós, brasileiros, conhecemos isso há muitos anos. Falta de emprego, nós, brasileiros, conhecemos isso há muitos anos. Emprego é empoderamento, é segurança. Então, quando você tem vaga no mercado, você pode falar, aqui não tá bom, vou mudar. Quando você não tem, você é obrigado a engolir o abuso e o assédio da maneira que for, né? Você acaba tendo que engolir para poder cumprir seus deveres. Eu acho até importante a gente mostrar um paralelo, inclusive de significado de palavras, né? Que sindicato em inglês é union. Sim. União, né? Então, ela chama enfaticamente, se organizem. Acho que é isso, é se organizar coletivamente para um bem comum, né? Isso que é um sindicato na sua origem. E a gente tem organizações de cervejarias, né? Em vários estados, em nível nacional. A gente tem organização de cervejeiro caseiro, claro, na questão de um hobby, mas a gente tem uma organização de funcionários, de empregados, de trabalhadores do meio cervejeiro. Eu acho que esse é um assunto também que em algum momento tem que ser debatido, assim como a participação de juízes ser remunerada, também é um assunto a ser levado muito seriamente em conta, que é a proteção à saúde dos trabalhadores do meio cervejeiro. Chão de fábrica, a pessoa que está lá lidando com produtos químicos que às vezes não tem um treinamento correto, que tem problemas de acidente de trabalho que não são levados em conta, não só queimaduras, mas também problemas de coluna, por carregar peso, coisa que, gente, estamos em 2024. Tem já ferramentas disponíveis há milênios, chamadas polias, roldanas, etc., para auxiliar as pessoas a não ficar carregando e forçando sua coluna, né? Então, a união é isso. Isso aí. Né? O sindicato é isso. Perfeito. E isso é importante nesses momentos econômicos. Só mais um adendo, tentando não me estender muito, a Melissa fala sobre alguns episódios que ela passou, né, de abuso dentro do meio cervejeiro, de situações muito chatas, e que as pessoas às vezes chegam pra ela e dizem, nossa, mas você não tá exagerando? Quantas vezes a gente já escutou isso, né, Ludi? Porra! Não tá exagerando, contando alguma história? E ela fala, não, eu tô contando muito diminuído, porque dói. É horrível falar sobre essas situações. Uhum. E ela presencialmente contou a mim e a um grupo cervejeiro feminista que nós tínhamos aqui em Porto Alegre. Em 2017, ela esteve aqui, aí ela conheceu o nosso grupo e se sentiu à vontade de contar essas histórias pessoalmente. Foi um momento triste de entender, né, que não era só a gente que estava passando por isso, que uma pessoa do gabarito dela já tinha passado por situações tão medonhas, mas foi um momento bonito de união, de entender que sim, nós juntas poderíamos estar ali apoiando uma outra e falando sobre isso para que, quem sabe, não mais aconteça, né, no futuro. Perfeito. Bom, como diria o Avelar do Tá No Ar, vamos falar de coisa boa? Vem comigo, bate-fofo. Zé Fumaça, vamos falar de coisa boa? Vem comigo. Pra quebrar o gelo, a Mel, agora vou começar a chamá-la de Mel, já ganhei intimidade, algumas perguntas depois, né, um pouquinho de São Paulo, que é aquele negócio de chamar pela primeira sílaba. A Mel é autora de 5 livros importantes sobre cerveja. E a gente perguntou para ela a opinião sobre a literatura que conhece do tema. Quais são os títulos indispensáveis para quem quer aprender mais sobre cerveja? Books. Look, you can all find all the reference books, all the technical books you want. I think one of the funniest books I've read about beer is Pete Brown's 3 Sheets to the Wind, which is 300 bars in 13 countries and one man's quest for the meaning of beer. I find that absolutely brilliant. I think it embodies the
the insanity that beer can induce in you, and the follow-up Hops and Glory, where you can basically chart Pete having a near nervous breakdown as he tries to take an IPA around the world, is just simply magnificent. Sorry, Pete, I shouldn't be laughing at the state of your mental health, but it was a funny read. And I think that for me it's more about those beers, those books that talk about sort of the culture of beer a lot, that actually interests me a little more. So there's a book by a guy called Tommy Barnes, which is A Beer in the Loire, which is just a whole series of hilarious mishaps and mistakes about trying to set up a microbrewery in France and admitting that, you know, some of the beer was garbage, but it just, you know, just things that really speak to you on a way that actually takes you out of your bubble a little bit and reminds you that actually, whilst this industry is a serious business, it actually is also supposed to be one of the more fun ones that are around the world, eh? So I just think that that's absolutely great. There's also, you know, sort of the food culture ones by people like John Hull in the US, and so the Craft Beer Cookbook. Yeah, just try and read some stuff around culture as opposed to literally just having your head in a book, and just have a little think about that. And obviously I should give myself a plug that I'm very proud of Beer Kitchen, which is still available on Kindle, and also read about other things as well. Read about cider, read about wine, but read about things that actually will bring you a little bit of joy, because you're going to be reading them when you're not working. And there's a saying, if you do something that you love, you'll never work a day in your life, and it's bullshit. If you do something you love, you'll never stop working, you'll never switch off. And sometimes if you're going to even read about the thing that you love, maybe you should at least get a laugh out of it, or a good meal, one or the other. Cara, ela falou de livros muito sensacionais que eu fiquei com muita vontade de ler, alguns que eu já conheço. Ela falou que o mais engraçado de todos é o Three Sheets to the Wind, One Man's Quest for the Meaning of Beer, do Pete Brown. E ela fala, não vou traduzir agora, porque acho que nem tem tradução para português esse livro, mas enfim, ela diz que é o cara pirando numa busca cervejeira. Ela até pede desculpa pra ele, eu tô rindo da tua crise, né, de sanidade, mas que seria o livro mais engraçado que ela teria lido sobre cerveja, né, de alguma forma, direto ou indireto. Ela fala uma coisa que é muito legal e que eu acho muito importante, é de não ficar só em livros técnicos. A gente tem livro técnico pra caramba no meio cervejeiro, né? Olha quem falando, né? A pessoa, né? Então, enfim. Mas a gente pode ter esse conhecimento técnico de diversas formas e, obviamente, com diversos livros. Mas é tão interessante a gente ir pelas beiradas e conhecer a história da cerveja. Os meus livros favoritos, os livros que eu trabalhei com a Crater como tradutora, como editora, os que eu mais gosto são os de história, né? Os que não têm relação direta com a produção, mas que ao mesmo tempo também estimulam a criatividade de ficar pensando, nossa, lá no Reino Unido, em 1250, eles faziam cerveja com tal erva. Poxa, será que a gente não conseguiria pegar uma erva daqui e fazer, ou tentar reproduzir? E aí, ao mesmo tempo, a gente vai abrindo outro mundo completo, e que vocês também estão fazendo parte dessa história, das cervejas selvagens, e da manipoeira, e da cauim. Poxa, é tão legal a gente entender mais sobre as bebidas e os fermentados do que simplesmente pegue tantos quilos de malte, jogue na panela com água a tantos graus. É muito mais do que isso. Óbvio que é importante, não estou dizendo que não. A gente tem que saber a técnica, mas é tão legal a gente saber o resto. E eu concordo com a Melissa. E ela fala também, né, dos livros que envolvem culinária, que também é muito importante, né, de descobrir elementos diferentes para colocar na cerveja. E também ela traz os próprios livros dela, né, que ela fica muito contente que ainda tem disponível para venda o The Beer Kitchen, que é um dos clássicos dela. Tem nos sites por aí para comprar, pelo menos em versão digital. Ludi, o que tu achou? Bom, eu achei muito legal ela trazer, eu me surpreendi. Primeiro, ela não trazendo os livros técnicos, e depois eu achei ótimo, que é pra, tipo, ela fala justamente de um ditado que a gente brinca aqui, né? Trabalhe com aquilo que você ama. O ditado correto é nunca pare de trabalhar, e na nossa concepção aqui é nunca mais ame aquilo que você amou, mas enfim, tudo bem. Mas ela fala de uma maneira de você conseguir se conectar com isso que você ama, a cerveja, através da história, através de
causos, né? De pessoas contarem histórias sobre a sua relação ou sobre a sua busca da cerveja e etc. Então, achei interessante ela ter trazido essas informações. E legal ela ter, claro, indicado, porque ela é autora de 5 livros e tem indicado dela, o que se conecta com a nossa primeira pergunta de harmonização, né? Vai aprender sobre culinária, vai aprender sobre o seu gosto, sobre o seu estômago, para depois você poder entender outras nuances e etc. Então, para variar, entregando tudo. E, Leandro, o que você tem para nos dizer sobre esse tema? Novamente, vocês já comentaram o que eu iria comentar, vocês são danadas. Ih, acabou. Desculpa. Mas eu só queria trazer porque ela relembra a parte de leia sobre cidra, sobre vinho, ou seja, abra a cachola. Abra a cachola. Né? Foca um pouco em leia sobre cultura, ria, divirta-se com as histórias e com o que você está lendo, e leia sobre outros temas que tangenciam, que são paralelos, que encostam ou não diretamente com a cerveja, para não ficar só preso no micro-universo. Cerveja é muito mais do que só a cerveja, né? Bom, aí é um outro programa, fica a dica. Verdade. Os assuntos vão se complementando, né? Lendo sobre tudo isso, sobre outras bebidas, sobre outras culturas, também se forma juízes melhores, que são capazes de dar feedbacks melhores, que vai despertando a curiosidade de experimentação, que daí já abre para um caminho de pesquisa. Viu? É tudo conectado. E numa só frase ela consegue dizer isso. E eu acho que tem um mundo de respostas nessa resposta dela. A Mel é coach. Eu acho que ela não gostaria de ouvir isso, não, hein? Não, eu acho que ela é muito sensata pra ser coach, muito menos cheia de si. Porque o coach precisa ser uma pessoa cheia de si, né? Tipo, o cara autocentrado, total autocentrado. Eu falei uma besteira, eu acho que precisa ser. Posso contar uma anedota Claro, sobre ela? claro. Nesse mesmo momento de 2017, era a Copa Poa de cerveja, né? A primeira edição da Copa Poa que teve aqui em Porto Alegre. Eu tava trabalhando com uma cervejaria e levei pra ela. Era uma Belgian IPA. E ela provou, ficou assim, tomando aquela cerveja, me olhando. Aqui tem cardamomo. Sim, tem cardamomo. Mas é o preto ou é o verde? Caramba, Melissa, mas ai, foi no detalhe do detalhe. A mulher é uma máquina sensorial. E aí, obviamente, depois chamamos de cervejeiro e ficamos conversando sobre isso. E ela adorou, né, naquele momento, as cervejas que a gente estava apresentando para ela. Legal. Muito bom. Bom, a gente indo para a nossa penúltima pergunta por aqui, meus amigos. Foi muito legal ter vivido esse programa, mas vamos lá que tem mais, hein? A gente perguntou se ela pudesse dar conselhos a uma pessoa que pretende abrir uma cervejaria. Quais conselhos ela daria? If I had some advice to someone looking to open a brewery, what would it be? My advice would be engage with your local community immediately, even before you put in your planning permission, anything like that. Go round, flyer the local environment, go and speak to the local bar opener, go and speak to the local bar owners, go and speak to the local restaurant owners, ask people what they'd like to see, ask people if there's any problems that they've had. So is it a load of people parking in the area is really problematic? Okay, well, in which case, what do you need to do about that? Do you need to run a shuttle bus from somewhere more central? Do you need to make sure that people have a real understanding of that? Do you need to apply for permission to have 3 or 4 specific parking places in front of the brewery? Do you need to make sure that the brewery yard's empty, for example? I know those sound like really, really stupid little things and they have nothing to do with beer. Right. I can't give you any advice on how to brew beer that isn't going to be available elsewhere. If you ask me to taste your beers, I will be very honest with you. A lot of people don't always enjoy it, but you ask, you get. It's more about how are you going to fit into your local environment, because that, my friends, is where you are going to earn your money. Will they want food? Is there a food truck? Do you need to think about a kitchen? Can you get application for a kitchen? Can you make sure that you've got staff who can consistently run a good kitchen? Have you got great staff in your tap room? Because I tell you what, if you've got people who don't give a shit who are staffing your tap room, or overworked brewers who are just too exhausted to summon up the same lines about this is our sour beer, this is our wheat beer, or answer
questions from beer nerds because you'll get bombarded with them, then you just don't do it. Don't do it. You will ruin your own reputation. Tap rooms are everything. You're going to need a tap room. Your routes to market are being shut down. ABI is making sure of that. The big companies are making sure of that. You are getting shut the hell down because they want that increasing. They've taken the small parts in the margins because the entire global market is shrinking and they've got lots of shareholders to keep happy. You've got to make sure that you focus on your local environment. You've got to remember the little things. Is it comfortable? Is it disabled accessible? Have you made sure that somebody who's sight impaired or hearing impaired can access your menu via a widget on Google? Or are you able to make sure that there's large print menus? All of these things, all of these small things, making sure that you don't have a disabled toilet or an accessible toilet absolutely chock full of kegs and cleaning equipment. The amount of times I see that, it does my head in. Making sure you've got plenty of bathrooms. I am so sick as a woman of going into the one bathroom and it is just covered in piss. Don't do that to us because we won't come back. Make sure things are clean, make sure things are tidy, make sure things are welcoming. Honestly, treat it like if your mum and dad were coming round to dinner and you'll probably be in a good spot. Make sure they've got parking, make sure they can access everything, make sure that everything's clean. Brilliant. Perfect. Job done. Leandro, quais conselhos ela daria? Cara, ela vai para aquele que a gente já falou tantas vezes, né? Ela fala assim, em resumo, cara, confere o básico, faça um bom plano de negócios, atente aos detalhes, foca no mercado que você vai atuar, que tipo de demanda esse público tem. Então ela fala assim, olha todos os detalhes, como eles vão sentar, como eles serão servidos, como eles vão beber, se esse público é um público que demanda comida, se não demanda comida. Então ela olha e traz essa visão de, ela não sai fazendo, senta e planeja. Entre nos lugares, vá naquele local que você vai trabalhar, naquela praça, e viva aquela praça. Entre nos lugares, converse com os donos dos lugares, com os gerentes, com as pessoas que estão administrando ali. Escute dessas pessoas quais são os desafios, quais são os hábitos comuns, né, o que as pessoas gostam naquela região, para não tentar, aí a interpretação minha, né, não me lembro se ela chega a falar exatamente isso, mas para não tentar impor regras suas a um lugar que não está aberto a essas regras. Então aquele papo do mestre cervejeiro de eu produzo o que eu bebo é uma armadilha. Então tenha um plano de negócios. E o outro que anda ali, né, principalmente quando ela fala de você visitar os locais, viver os locais, é sobre a comunidade, né, focar na comunidade. Porque, afinal de contas, é essa comunidade ali do entorno, aí se conecta com aquela outra pergunta em que ela fala que ela não acredita mais num atendimento massivo no mercado britânico, né, uma cervejaria alcançando um atendimento massivo atualmente, que ela acredita mais no atendimento local. Entende o local, porque são essas pessoas que irão pagar a tua renda. São essas pessoas que vão fazer o teu ponto de equilíbrio. Ou seja, o que é o ponto de equilíbrio quando a gente fala de administração? Tuas contas estão todas pagas. Daqui para cima é lucro ou investimento. Aí você escolhe o que você faz. Gabi? Eu achei muito interessante a frase que ela usou para quem está abrindo, né, o seu negócio, sua cervejaria, seu tap room. Faça como se os seus pais estivessem indo te visitar. Deixe tudo limpinho, organizado, como se estivesse esperando a visita dos pais, né? Não vai passar vergonha. É o mínimo do mínimo um ambiente limpo, organizado. Ela fala, né, toda a questão de acessibilidade, quanto é importante a gente pensar sobre isso, não só de pessoas com dificuldade de locomoção, mas também dificuldades auditivas e visuais. Como que a gente pode pensar um cardápio com letras maiores, ou mesmo em braille, ou então cardápios virtuais que sejam acessíveis. Não estamos falando de leitura de QR Code, que ainda permanece para encher o saco de todo mundo. Por quê, gente? Por quê? Pelo menos eu sou do time, pelo amor de Deus, tira esses cardápios de QR Code, me dá um papelzinho que eu gosto de ler. Então ela fala bastante sobre isso e de como é interessante a pessoa, antes mesmo de pedir
a licença para o seu negócio, conhecer a realidade ao redor, né? Acho que isso é uma lição que tem que ser seguida para todos os tipos de negócios, mas com cerveja principalmente, né? Entender a vizinhança, entender a segurança, né? Claro que ela estava falando muito numa questão britânica, né? Da realidade dela, mas se a gente transpor para a nossa, é ainda mais importante de pensar nisso, né? Tá, vou funcionar até que hora? Até que hora é permitido? A pessoa vai poder ir embora em segurança para casa? Como? Então, foge da questão simplesmente qualidade da cerveja em si. Outra coisa que ela fala que é muito interessante é quais são as pessoas que você vai colocar para trabalhar. São pessoas que você vai remunerar bem, vai treinar bem, que vão tratar bem as pessoas que você vai receber ou não. Então, como é importante pensar num todo e não só na cerveja, como, né, o pessoal às vezes foca demais nesse aspecto, esquecendo de todos os outros. Então, mas é isso. Cuide do seu negócio como se estivesse esperando seus pais para uma visita. Exatamente. Nesse ponto que você falou especificamente sobre o atendimento, a gente vai ter, mais adiante da publicação desse episódio, um episódio maravilhoso, que eu não vou nem dizer quem foi convidado. Quase falei. Para falar sobre treinamento, para falar sobre serviço, para falar sobre isso tudo, sobre essa excelência tão importante e necessária. Então, se a pessoa não está com paciência para repetir 1000 vezes a mesma coisa, ela não está habilitada a trabalhar com o público. Isso é um pouco disso. Outra coisa que me chamou muita atenção, além dos pontos que o Leandro já trouxe, né? De tipo, primeiro faz o básico, depois você parte para ir viajar nas galáxias, porque o básico já é punk, né? O básico já é um desafio gigantesco. Muito desafiador e muito trabalho. Já é o básico. Mas a questão de oferecer acessibilidade, ela aí, como a Gabi falou um pouco, né? Para pessoas com deficiência visual auditiva. E aí, vamos exacerbar, né? Acessibilidade física, né? Tem rampa, tem lugares para as pessoas sentarem, enfim. Estejam preparados para esses desafios, porque isso significa sucesso, significa que você alcançou pessoas que queriam estar ali e você precisa conseguir atendê-las. Então, eu acho que é um pouco isso. Ela fala de um negócio que eu amo muito, que é banheiros apropriados, né? Uhum. Sobretudo mais banheiros para mulheres, né? E banheiros limpos, enfim, coisas. E, inclusive, eu tenho um projeto com o Leandro, ele não sabe ainda. Ele sabe, mas ele tá fazendo de conta que não. Eu sei. A gente queria fazer um podcast só sobre banheiro. Já indico um amigo meu que é jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que tinha antigamente um blog que era de avaliação de banheiros. Aí, ó, pronto. Fica aí. A gente não tava pensando em entrevistar ninguém, não. A gente vai trazendo as impressões e falando das merdas que acontece por aí, no sentido figurado ou não. Eu só queria trazer 2 coisinhas. Lud, lembrar da experiência que a gente teve na Dona Onça, em São Paulo, com a Rosária e a Daicola, em que a gente entrou, fomos atendidos maravilhosamente pela Rose, a garçonete que super fez um mega serviço pra gente e tal. Cara, maravilhosa. Adorei, voltei lá depois pra encontrar com a Rose, mas eu voltei em outro horário. Porque quando a gente sai do Dona Onça, me incomodou muito a recomendação que a gente ouviu mais de uma vez. Não tire o celular na rua. Cuidado, chame o Uber aqui de dentro. Não foi no Dona Onça que a gente ouviu isso não, amigo. A gente foi no Dona Onça e saiu, foi no barzinho de drink do lado. Mas a gente ouviu no Dona Onça e no bar do drink. A gente ouviu 2 vezes isso. Não me lembro. Não tire o celular na rua. Porque é um colado no outro. Sim. Né? Esse bar de drink era colado no outro. Isso me incomodou muito, porque, cara, aí a outra vez que eu voltei no Dona Onça, e eu voltei com a minha esposa, eu não quis mais ir à noite, eu fui à tarde, sabe? E aí, essa questão da segurança, tal, e tudo mais. Mas acho que me incomodaria mais não me falarem isso, não? Não, é querido da parte deles falarem. Tá. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero mais ir lá à noite. Porque eu não quero passar por isso de novo, de ficar preocupado, entende? Entendi. Tu mora no Rio, pô. É aquela assim, seja homem. Sim, mas o malandro carioca, ele é otário quando ele sai do Rio. Ele vira um otário nato. Pelo contrário, é o famoso aqui no Rio que a gente chama de malandro agulha. Perde buraco, mas não solta a linha. Ai, meu Deus do céu. Então, já que tem toda essa questão de segurança, eu acho que provavelmente algumas pessoas com essa próxima pergunta que a gente fez com a Melissa responderiam: eu quero ser o Batman, eu quero ser o Homem-Aranha, eu quero ser várias coisas. Mas a pergunta foi, para encerrar todo esse nosso papo, se a Melissa tivesse um poder mágico por um momento e pudesse mudar alguma coisa no mundo da cerveja, o que seria? If I had a magical power for a moment, I would have
men in the beer world experience what women, people of colour and the LGBTQ plus communities have experienced. I sincerely hope that would create a hell of a lot of change very quickly, because I just don't think they know what it's like. Well, they don't, because they don't experience it and they don't live in fear of it. And I think that is the most powerful thing that could happen. I mean, that, and I'd probably, take all of the breweries that I love from the UK over to Brazil so I can experience some sunshine instead of the awful rain that I've currently got here. Either one. One's a very altruistic thought and one's a very selfish one. Take your pick. Eu fiquei pensando o que eu responderia e eu até agora não tenho uma resposta, mas vou esperar vocês responderem para, quem sabe, eu me inspirar. Bom, eu vou começar então com o que é polêmico, que eu acho que é um papel mais feminino falar, e eu vou deixar o Leandro comentar o outro. Mas você pode comentar o que você quiser, tá? Só não vou roubar os comentários inteiros pra não... Ela fala que se ela tivesse um poder por um momento, ela gostaria que os homens do mundo cervejeiro experimentassem o que mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIA+, experimentam. E todos os outros minorizados. Então, eu acho que seria muito divertido isso, assim, sabe? Tipo, não pode mentir por um dia, não pode... Então, tinha que se passar um dia na pele dessas pessoas passando as violências que elas passam. Eu achei isso maravilhoso. Imagina. Não, mas agora só pensa, Ludi. A quantidade de ego ferido, né? Porque é algo frágil masculino, né? É fácil de ferir, mas imagina depois de uma quantidade diária dizendo: homem não sabe nada de cerveja. Homem não entende nada sobre cerveja. Aí vai servir uma cerveja. Não, homem não sabe servir cerveja. É isso que quem trabalha em bar geralmente escuta, quem trabalha com cerveja, independente da área, escuta. É o tempo todo tendo que se provar e provar 20 vezes mais do que qualquer outro homem que a gente sabe, que a gente estuda, que a gente conhece, que a gente faz, que a gente serve, às vezes muito melhor do que qualquer homem. Isso aí. Então, eu sei que não é a mesma coisa, nem de perto e nem de longe, mas a Rafaela Azevedo, que faz aquela peça King Kong Fran, ela trabalha um pouco nisso aí, de mostrar para o homem quanto é bizarro o que os homens fazem normalmente com as mulheres. Ela tem uma peça em que ela inverte o papel, ela coloca os homens nessa posição, chamando as pessoas que estão ali no público para vir ao palco e sofrer os assédios que as mulheres sofrem normalmente. Óbvio, não sei se é óbvio, né? Mas assim, dentro de uma caricatura que ela está criando ali, de uma personagem que ela está criando, eu não sei quão óbvio é. Mas o que eu achei mais interessante é que ela não deseja que acabe, né? Ela deseja que as pessoas experimentem isso. Porque ela acredita que se experimentar vai acabar, de tão errado que é, de que se experimentar vai acabar. Que ela poderia falar, meu desejo é que acabe. Não, mas ela fala, é só experimentar. Se experimentar, vocês vão parar de fazer isso. Eu achei isso tão... Quando eu li, eu fiquei tão assim, caraca, cara, de verdade. Eu acho que se eu vivesse um dia, eu ia ter um outro olhar disso, né? Mas o outro desejo dela, um que eu tô mais no meu lugar de fala para poder trazer, até porque se dentro dessas cervejarias que ela fala que ela gostaria de pegar todas as cervejarias britânicas que ela gosta e trazer para o Brasil para beber aqui aquelas cervejas de lá, né? Nesse nosso clima maravilhoso, que aqui no Rio não tá maravilhoso, tá quente pra caralho, mas não é naquela garoa horrorosa que ela vive lá na Inglaterra. Se ela pudesse trazer todas para cá, ela traria e faria dizer, se estiver uma Fillers, eu aceito. Só vem, Mel, só vem. Traz a Fillers que eu aceito. Vem de coração. Vem, fica aqui, a gente se encontra num quiosque, fica bebendo, batendo papo, vou amar. Sensacional. Cascale vai ter que ficar por lá, hein? Não vai dar pra ficar tomando Cascale no calor daqui, não, hein? Deixa lá que é melhor. Tem que tomar cuidado com aquilo que se deseja, né? Melissa. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Tá falando da nossa oxidação? Porra! Oh. Gabi, você quer complementar alguma coisa nessa pergunta? Não, eu achei curioso, é bem isso que o Leandro comentou, né, da experiência, né, se os homens tivessem um dia só dessa experiência. Eu sei que eu tava suando brava quando eu comentei, mas é porque é indignante mesmo, né, só quem trabalha com público e público cervejeiro acho que consegue entender um pouco da indignação e como é realmente sofrido. Isso a gente está falando só da questão intelectual, então vocês imaginem todo o resto. Não é nem um pouco agradável, e aí, de novo, parafraseando Melissa, a gente não exagera quando a gente fala, a gente diminui, porque é muito dolorido falar sobre certos assuntos. Mas é isso.
Acho que seria um bom pedido, um bom desejo trazer essas cervejas também. Acho que ficaria feliz com London Pride, com o preço de lá, aqui. Né? Seria bom de ficar tomando. Eu sou muito fã também das inglesas e sinto falta. Que são poucas as cervejarias que fazem, então ficaria feliz de acontecer esse desejo de Melissa, desse poder dela. Só vem, Melissa, só vem. Perfeito. Eu vou deixar aqui, então, a provocação pra gente encerrar o programa, que é, pensem qual seria o seu poder. Como a Gabi fez essa provocação e a gente não tá com nada na cabeça agora, vamos pensar aqui, qual seria o poder mágico que você queria ter pra mudar alguma coisa no mundo cervejeiro? Conta pra gente lá no Instagram, manda mensagem, comenta no post, enfim. E eu vou pensar, o Leandro vai pensar e a Gabi vai pensar, e a gente vai tentar trazer alguma coisa aí no dia que esse programa está indo ao ar. Então, eu queria agradecer a Gabi por ter estado conosco. Foi um prazer comentar esse programa com você. E a gente espera aqui, parte 2, Invenções Cervejeiras, hein? Eu que agradeço pelo convite e, de novo, a honra de poder comentar as respostas de Melissa, que é uma mulher que eu admiro muito, que tive a oportunidade de conhecer e que queria ter mais contatos, né? Que bom que tivesse ela por perto mais vezes. Mas muito obrigada por terem lembrado de mim para esse episódio. Fico muito, muito feliz e, claro, já estou levantando alguns assuntinhos para a parte 2. Já que foi um dos preferidos do Leandro, fiquei toda me sentindo... Total. Adorei. Então, já estou pensando no que trazer de curiosidades científicas e tecnológicas no meio cervejeiro. Perfeito. Maravilhoso. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Mel, se você estiver nos ouvindo, com algum tradutor, né, funcionando. I just wanted to say thank you so much for having me on. Brazil, I miss you. Thank you so much, Lamilla, for having me on the podcast. It's an absolute privilege to always be asked on these things. Thank you so much. If anybody wants to reach out to me, then you can find me on Instagram at Melissa Cole Beer. And I just wanted to say I hope that 2024 is a great one for everyone. And I hope to be on your shores again soon. Hopefully this year, you never know. Anyway, in the meantime, take care, everybody, and thank you so much. Valeu, gente. Adorei mesmo. Muito revelador esse programa, não tem outro termo pra dizer, não. É isso, meus amigos. Encerrando o programa e agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana ao redor do globo. Bia Morim, Cláudio Bozani, Débora Lenen, Evelyn Caroline, Fernanda Meibon e Renan Russo. É isso, meus amigos, e até o próximo programa. Semana que vem, mulher, tu fica mudando agora, tu resolveu 2024, eu vou infernizar o Leandro, né? Ele vai me infernizar. Já te entendi. É o todo dia. Beijo! Beijo! Se você gostou desse episódio, considere ouvir também o Papo Aberto com Garrett Oliver da Brooklyn Brewery no episódio 91. Este podcast foi editado por Play Áudios.